E a gente parou na parte em que a Laura Gutman fala que como a gente sofreu enquanto criança, e não existe um adulto que não tenha sofrido, o que existe são níveis diferentes de dores, né, de sofrimento. Alguns sofrem mais porque tiveram mais desamparo, mais desamor, outros sofrem menos. Alguns o sofrimento é consciente, outros o sofrimento é inconsciente. Mas não existe quem ainda não tenha sofrido alguma forma de desamor, porque se educava de uma forma totalmente diferente do que a gente ensina hoje, né, do meio tradicional. Então, se a gente vem numa educação tradicional onde todo mundo faz teoricamente igual, não tem como a gente não ter ali um padrão de consequências, né? E ela fala aqui, para a gente conseguir lidar com essas dores emocionais que a gente sofreu na nossa infância, a gente cria personagens, tá? Então a gente cria personagens dentro da nossa mente e a gente toma posse desses personagens para nossa personalidade e a gente acaba se tornando isso, tá? Como um instinto de sobrevivência mesmo, pra gente conseguir sobreviver em meio ao caos emocional que a gente está vivendo. Como eu sou analista comportamental, quando eu estava estudando isso, eu percebi que muito dos personagens que a gente cria, que a gente idealiza para a gente conseguir sobreviver, também tem a ver com o nosso tipo de perfil comportamental. Vocês vão ver isso aqui, tá? Por quê? Existem os personagens padrões ali, padronizados, que a Laura Gutman cita, e a gente vai estudar eles hoje. Só que cada um tem uma característica diferente. Então, existe uma tendência, por exemplo, de um perfil dominante escolher X personagens e o perfil influente escolher personagem Y, entendeu? É uma tendência mesmo da nossa personalidade. O que vai contribuir para a gente escolher um personagem ou outro, ser um personagem ou outro, é o tipo de sofrimento também emocional que a gente sofreu na infância, certo? Então, para a gente iniciar, eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentar isso, tá? Mas para quem está entrando agora, a gente está falando sobre um livro da Laura Gutman, que fala sobre o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. E a Laura fala que todo ser humano, todo adulto hoje, criou um personagem de vida, de sobrevivência, para conseguir mesmo essa sobrevivência, sobreviver em meio ao caos emocional que viveu na infância, seja consciente ou inconsciente esse caos, certo? O primeiro personagem que ela cita é chamado de personagem soldado raso. Eu vou ler para vocês começarem a entender. Esse personagem é um refúgio ótimo quando provimos do caos emocional, porque nos desliga de todo contato com si mesmo. Será suficiente responder disciplinadamente às solicitações do outro para obter paz e harmonia. Então é o personagem do soldado raso, é aquele que obedece e segue todas as regras à risca, sem questionamento, tá? Existem aquelas pessoas que são educadas assim, dentro de critérios, normas rígidas e rigorosas e aprendem a serem assim. Então elas acabam seguindo o autoritarismo e a rigidez por aprendizado. Mas existem aquelas em que se tornam soldados rasos e decidem seguir as regras porque enxergam que não existe outra possibilidade. Se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver, tá? E quais são os benefícios que você se tornando um soldado raso, a gente se tornando um soldado raso nos traz? Os benefícios de nos convertermos em soldados fiéis são muitos. Obtemos alívio e tranquilidade porque alguém se torna responsáveis pelos desejos. Não há surpresas. A disciplina e as hierarquias serão sempre as mesmas. Não nos faltará nada, porque seremos parte de um regimento. Entende? Então tá tudo sobre um controle, certo? Então essas são as vantagens. Se eu acatar, se eu obedecer, se eu me tornar um soldado e fizer tudo aquilo que me pedem, e entendam, quando a gente fala de personagem, a gente está falando de personagem não somente em relação aos nossos pais. A gente cria um personagem em relação a tudo que nos cerca. Então, esse personagem soldado raso, por exemplo, ele vai ser um soldado dentro de casa, um soldado no trabalho, um soldado com os amigos, certo? Ele sempre vai seguir as regras onde quer que ele esteja. Primeiro porque tá lá no subconsciente. E segundo que isso traz segurança. E as vantagens aqui que eu li para vocês. E qual é a desvantagem, ou quais são as desvantagens da gente se tornar um soldado raso?
As desvantagens aparecerão quando desejarmos ter liberdade em qualquer área. Através de um filho também, né? Muito diferente de nós, a quem não poderemos compreender. Ou seja, eu me torno mãe, eu seguia regras, tudo sempre foi certo, eu nunca tive problemas, né? Na minha vida tudo funcionou com previsibilidade. De repente eu tenho um filho onde ele não segue as normas, onde ele é completamente diferente de mim, onde ele tem vontade própria, onde ele tem atitude, onde ele enfrenta, onde ele questiona, e aí eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Meu Deus, eu não sei controlar essa criança, ela é muito diferente de mim. E aquilo me desorganiza, me desestrutura emocionalmente, porque e de encontro ao personagem que eu criei para sobreviver, né? Então aparece quando a gente tenta ter liberdade em qualquer área, ou seja, eu não consigo, eu quero profissionalmente, por exemplo, né? Eu quero fugir das regras, pensar fora da caixa, porque eu quero ser criativo, eu quero ser empreendedor, eu quero empreender, eu não vou conseguir, né? Porque isso fere uma proteção minha emocional, certo? E aí eu não consigo. E quando eu me torno mãe e essa criança é completamente diferente de mim, por exemplo, né? Uma sexualidade, outras desvantagens. Uma sexualidade pobre que não nos satisfaça, né? Uma oportunidade profissional, social ou de qualquer âmbito que se transforma em desafio por estar regulada por leis que saiam do nosso controle, então a questão profissional que eu falei. Em qualquer caso, o personagem do soldado raso nos acalma diante da angústia sofrida durante a nossa infância pela colossal imprevisibilidade materna. Tá? Então esse é o personagem soldado raso. Talvez você conheça algum soldado raso e talvez você seja um soldado raso, tá? Existe também outro personagem que chama a Mulher de Gelo. Ela fala assim: o congelamento do universo afetivo funciona perfeitamente quando o horror foi comum durante a nossa infância. Saibamos disso ou não, ou seja, consciente ou não, certo? Se provimos de um inferno quente, nada melhor que nos esfriarmos ao máximo para não nos queimarmos, até não existirem mais vestígios de dor. Olha só, então a Mulher de Gelo, ela tá falando daquelas pessoas que se fecham, né? Pessoas mais frias. As pessoas congelam as emoções e logo podem funcionar nas relações afetivas, nas relações profissionais e dentro dos interesses pessoais sem sofrer. Então são pessoas frias emocionalmente. Tá? E aí quando elas não têm emoção, elas não demonstram essa emoção, elas são frias, nada fere, nada machuca, também não demonstram nenhum tipo de dor ou de alegria, sou fria, né? Eu consigo sobreviver nas relações afetivas, nas relações profissionais e de interesses pessoais, sem sofrimento. Então, durante a infância, eu aprendi a me congelar, certo? Eu virar gelo em relação às minhas emoções. Uma pessoa fria, né? Porque aí eu consigo sobreviver. Aí ela fala aqui: nunca uma agressão, nunca um confronto ou nunca um conflito, tá? Então essa pessoa, ela é imparcial, tá? Ela não briga, ela não questiona, ela não entra em discussão, ela é imparcial, nada atinge ela, uma pessoa mais fria. Os outros podem até mesmo afirmar que é impossível brigar conosco, já que exibimos um equilíbrio invejável, ou seja, tá tudo certo, briga, pode brigar, mas nossa, mas ela falou, deixa pra lá, entendeu? Eu não manifesto sentimento nem pro ruim nem pro bom, é uma questão de frieza mesmo, tá? Como uma sobrevivência. As desvantagens são para os outros, certo? Porque nesse não sentir o outro, nós nos deixamos completamente fora do nosso campo de percepção, ou seja, a gente trata o outro com indiferença. Não há nada que o outro possa fazer para nos envolver, já que continuaremos impávidos e estáticos dentro do nosso gelo emocional. Esse personagem permite que nos libertemos de sentimentos comprometidos, porque simplesmente não os sentimos, certo? Então, a Mulher de Gelo, o personagem Mulher de Gelo, são pessoas que não demonstram sentimentos. Por um lado, a vantagem é que a gente tem fácil convívio, todo mundo acha que a gente é super tranquilo, né? Que a gente não briga com ninguém, a gente não entra em conflito com ninguém. Por outro lado, a gente é frio e a gente não consegue se compadecer, ter empatia pelo outro. Nos tornamos pessoas individualistas e frias, certo?
Tudo porque a gente entendeu isso na infância, criamos esses personagens para sobreviver em meio ao caos em que a gente vivia na infância e a gente carrega isso para a fase adulta. O próximo personagem é o chamado de trem-bala. O que é o trem-bala? Quando o horror é muito horroroso, né? E quando ela fala horroroso, ela quer dizer muito doloroso, muito sofrido, a fuga é uma boa estratégia. Olha só que legal. Sair correndo, fugir, sumir sem deixar rastros. A aproximação emocional machuca, já que nos traz instantaneamente lembranças sensoriais de desamparo, violência e humilhação, ou seja, eu não consigo me relacionar com ninguém. Eu não consigo ter uma afetividade emocional com ninguém, porque quando eu tenho isso, ativa gatilhos de dor, de sofrimento, de angústia, porque eu não tive isso na infância, né? E como eu estava entendendo que eu não tive isso, eu não fui acolhido, não fui amado, não fui amparado na infância, como eu percebi isso enquanto criança, o que acontece? Eu decidi fugir de tudo que é emocional, fugir de tudo que é relacionamento, tá? Porque fugindo eu sobrevivo, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter relacionamento com ninguém mais, porque quando eu tento me aproximar, quando eu tento ser afetivo, quando eu tento ser amoroso, carinhoso, eu sofro, porque ativa gatilhos de que eu não recebi isso, certo? E aí ela continua. Por outro lado, enquanto estamos correndo em direção a algum lugar, acreditamos que o desamor não poderá nos alcançar, né? Se eu estou correndo, se eu estou sempre em movimento, se eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não vou ter tempo para parar para sentir que não fui amado, né? Então o desamor nunca vai nos alcançar. Esses personagens costumam estar camuflados em indivíduos que trabalham muito, têm ambições, responsabilidades e uma rotina diária carregada de problemas para resolver. Quer dizer, sempre há uma desculpa para correr. São aquelas pessoas que às vezes se tornam workaholics, né? Que precisam trabalhar, que gostam de trabalhar, que não conseguem ficar em casa, que não conseguem ficar com a família, que não conseguem escolher a família. Sabe? Pessoas que a gente fala, mas a sua família tá ali, você não para de trabalhar. Não, mas eu não posso, não tem como. Não tem como deixar minha empresa, não tem como parar de trabalhar. É impossível isso, né? É inconsciente. Quando eles estão muito envolvidos com a família, eles estão muito envolvidos dentro de relacionamentos, quando o vínculo é muito forte, familiar, eles querem fugir, porque eles não sabem lidar com aquilo, tá? E aquilo ativa gatilhos emocionais de dor e de sofrimento por não ter recebido isso na infância. Como eu não sei lidar com aquela dor e o meio que eu encontrei para sobreviver foi fugindo daquilo, quando eu me deparo com esse tipo de relacionamento, eu não quero, tá? E aí eu busco isso em trabalho, eu busco isso em coisas para me movimentar, tá? Assim eu não preciso me dedicar ao lado emocional, não preciso me dedicar à afetividade com ninguém. Bom dia para quem tá entrando aí, ao Reinaldo, sábado estaremos juntos. Sim, sábado temos treinamento aí lá em Apucarana, estaremos juntos. Se Deus quiser, será uma bênção, né? Quais são os benefícios obtidos por esse personagem, né, do trem-bala? Na vida profissional ou social, com o reconhecimento que traz consigo o fato de estarmos visivelmente em movimento, ou seja, provavelmente é uma pessoa muito bem sucedida, provavelmente vai ser uma pessoa que sempre vai se dar bem profissionalmente, porque não vai parar nunca de trabalhar, uma máquina, né, uma máquina de trabalho. Costumamos ser pessoas vitais ou divertidas, então são pessoas que são sempre para cima, sempre enérgicas, sempre com disposição, porque o que elas precisam é estar em movimento, porque paradas elas podem sentir, e sentir elas não querem, certo? As desvantagens de uma pessoa assim aparecem quando alguém requer de nós um encontro afetivo. Nessas ocasiões, nos sentimos prisioneiros e usamos qualquer estratégia para voltar a nos colocar rapidamente em movimento. A quietude e o silêncio são monstros que querem nos prender. Então, as desvantagens estão quando a gente precisa ser afetivo. E quando a gente se torna pai e mãe, a gente precisa dessa paz, dessa calma, desse tempo, dessa tranquilidade, desse silêncio. Ser pai e mãe é olhar para o outro, né? Então eu preciso respirar, eu preciso observar, eu preciso de tempo, né? Eu não posso ter uma rotina frenética, eu tenho que ser mais limitado. E aí esse personagem, essa pessoa que usa como fuga o personagem do trem-bala, ela não consegue ser mãe e pai 100% presente.
porque quando ela tá muito tempo em casa, isso ativa gatilhos nela e ela se sente mal, ela se sente incomodada, ela não se sente útil. Então ela precisa estar trabalhando. Aí ela vai trabalhar, ela vai pro mercado de trabalho, ela é aquela mãe que agenda reunião e agenda visita, e ela é bem no cargo, ela tenta subir de cargo profissionalmente, e ela consegue subir de cargo, porque ela é uma máquina de trabalho, certo? Então profissionalmente ela sempre vai ser realizada. Só que isso afasta ela da família. Aí ela sofre por estar longe da família, mas ela também não consegue abandonar o trabalho, porque ela criou esse personagem para sobreviver. Entendem isso? Tá fazendo sentido pra vocês? São os personagens que a gente cria, cada um cria o seu. Alguns criam 2, 3 personagens ao mesmo tempo, tá? Pra gente sobreviver ao caos da nossa infância. Seja ele consciente ou inconsciente, vocês vão se encontrar dentro desses personagens. Mesmo que você fale assim pra mim, ah, mas eu não tive uma infância ruim. Você vai se encontrar dentro desse personagem, de algum ou de outro. Porque todos nós sofremos emocionalmente um dia, tá? Os pais não sabiam educar. Ninguém ensinou. Hoje a gente tem acesso à informação, tá? Então é normal a gente ser adulto assim, que sofremos e que agora a gente tá aprendendo a lidar com isso, certo? O próximo personagem é o checklist. A desorganização e a imprevisibilidade das nossas mães podem ter minado a confiança básica no percurso natural das coisas. O medo que conservamos diante dos movimentos descontínuos é tão grande que procuramos o máximo de ordem e precisão em todas as áreas da nossa vida, a ponto de somente nos acalmarmos quando cada coisa está em seu lugar. Então a gente falou nas outras lives, para quem não assistiu, sobre a imprevisibilidade e desorganização materna. Ou seja, quando uma criança é criada fora de rotina, tá? Uma mãe que numa hora ela tá bem, numa outra hora ela não tá. Uma hora a gente acorda de manhã e toma café, no outro dia a gente acorda de manhã e não tem café e ela tá de mau humor. Então, assim, crianças que não têm rotina, dormem um dia no horário, outro dia no outro, um dia almoça, outro dia não almoça, um dia come café da manhã no horário do almoço, depois janta. Não tem rotina, tá? É uma desordem, um desequilíbrio, uma desorganização, uma imprevisibilidade. Isso também gera dores emocionais, tá? Por isso que a criança precisa de rotina. E isso tudo, para algumas pessoas, acaba transformando essa pessoa num excesso de controle excessivo, né? O medo que conservamos diante dos movimentos descontínuos, né? Ou seja, desorganizados, é tão grande que procuramos o máximo de ordem e precisamos em todas as áreas da nossa vida, a ponto de somente nos acalmarmos quando cada coisa está em seu lugar. Objetos da casa, né? Pode ser horários para comer e dormir, rotinas obsessivas, repetição de rituais, detalhes imutáveis. Aí ela fala aqui, isso é um problema? Não é uma maneira boa ou ruim de viver. As pessoas que precisam checar se cada coisa está em seu lugar estão simplesmente procurando acalmar a sua angústia. Certo? Porque se a gente precisa fazer isso para se sentir bem, para acalmar a nossa angústia, para a gente conseguir sobreviver, para a gente sentir uma paz interior, talvez aí esteja o problema, né? Talvez aí seja o nosso personagem que a gente criou para sobreviver em meio ao caos. Eu preciso de organização, eu preciso das coisas no meu controle, dentro daquilo, porque assim eu sobrevivo. Entende? Por que eu falo que é de acordo com o perfil comportamental? Porque pessoas de perfil conforme, elas têm uma necessidade de organização, tá? Elas gostam das coisas todas no lugar. E por que existem conformes muito rigorosos, que isso vira uma obsessão, e conformes mais tranquilos? Talvez porque, devido ao seu perfil, você criou um personagem de checklist e potencializou a tua personalidade a fim de obter controle de tudo para se sentir amado, seguro, amparado, certo? Isso que tem a relação com o tipo de perfil comportamental. Aí ela fala aqui, as pessoas que precisam checar, já li, né? Checar cada coisa, tem que verificar se isso não tem a ver com angústia, tá? Ao invés de necessidade mesmo. Às vezes somos nós mesmos que sofremos, fechados em nossas inspeções intermináveis. Ou seja, é uma pressão tão grande, né? Uma necessidade de tudo no seu lugar e no seu controle tão grande que quem sofre somos nós mesmos. E a gente não consegue se livrar disso, tá? Porque não é consciente. Um outro personagem é o chamado de bomba. Provindo de cenários onde havia muita vitalidade,
Lembremos que, se a nossa mãe estava desorientada, é provável que tenha sido passional, namoradeira, calorosa e entusiasta. Olha só que bacana isso, né? Fala sobre as mães que acabam sendo... tem vários relacionamentos, não conseguem se manter num relacionamento só, né? São mães que são namoradeiras, calorosas, entusiastas, né? Mães sem rotina, também vem aí de um caos emocional que elas também viveram, né? E quando a gente vive num ambiente assim, de muita vitalidade, muita energia calorosa, esse excesso de energia tinha de encontrar uma saída, a gente precisa canalizar de alguma forma. Mas nossa mãe era a única habilitada a descarregar suas alegrias e tristezas, e as crianças eram obrigadas a estar em permanente alerta para interromper seus exageros. Então, é possível que tenhamos nos acostumado a aguentar, colocando dentro de um grande recipiente emocional todas as emoções até elas explodirem. De vez em quando, uma verdadeira bomba. Então são aquelas crianças que veem as mães, né? Às vezes mães que bebem, alcoólatras, drogadas, que gostam muito de sexo, que se relacionam com vários homens, mães ativistas, né? Não digo nem em relação a princípios, conceitos, mas que estão sempre saindo, sempre colocando gente nova em casa, sempre amigos, a casa cheia de gente, mães muito exageradas, né? Que às vezes extrapolam. A essas crianças, elas precisam sempre estar tomando conta da mãe, elas precisam sempre estar vigiando e vão aguentando tudo isso, certo? Até que vai chegar um momento que não vai dar mais certo e isso precisa ser colocado para fora e explode. O personagem tem pouca consciência do que ele faz bem ou mal, do que gosta e do que não gosta, porque simplesmente aguenta. Então assim, eu não tenho tempo para olhar para mim, eu preciso estar vigiando minha mãe, meu pai, né? Ela fala sempre da mãe aqui, a Laura. Então eu preciso sempre estar vigiando minha mãe. E isso me faz perder o senso crítico sobre aquilo, a minha opinião, aquilo que eu gosto ou deixo de gostar, né? E eu passo sempre a ter que aguentar tudo de todo mundo. Eu aguento tudo de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que servem os outros, que estão aguentando tudo o tempo todo, que é uma mão na roda que ajuda muita gente, mas estão sempre aguentando tudo de todo mundo, né? Porque ela aprendeu a ser assim. Eu preciso ser assim para sobreviver, né? Reúne raiva, dor, medo e cansaço, mas o refúgio funciona na medida em que garante não descarregar as emoções, já que contamos com experiência suficiente em relação às consequências da descarga da nossa mãe. Ou seja, não adianta eu descarregar isso, eu preciso aguentar, porque minha mãe descarregava sempre. Então, às vezes, a mãe era muito 880, chegava e descarregava, e brigava, berrava, e o filho tinha que ficar quieto também pelo tipo de perfil comportamental. Tinha que aguentar. Então, agora, essa criança, esse crescido, esse adulto, né? Ele aguenta a raiva, a dor, o medo, o cansaço, sem reclamar. Entretanto, acumular carga emocional sem ter consciência disso não faz mais que aumentar essa energia, ainda que não a vejamos. Com certeza vai explodir quando alguém sem querer tocar no fogareiro. Esse personagem tem poucas vantagens, porque os indivíduos sentem que nós somos um perigo, mas não podemos controlar. Vamos explodindo aqui e ali. Nos tornamos imprevisíveis para nós mesmos, mas não podemos evitar. Não é um personagem sempre domado como os que descrevemos acima. Ele faz grande esforço para se controlar, sabendo que em algum momento já não vai ser capaz de suportar esse nível de tensão. Então são aquelas pessoas que aguentaram na infância. Tudo, né? Pai alcoólatra, mãe desequilibrada e se tornaram bomba. Ou seja, quando cresce, né, quando se tornam adulto, eles explodem muito rápido, né? Então, assim, ainda assim, eles vão sobrevivendo ao caos que eles têm hoje na fase adulta, eles vão aguentando algumas coisas que eles não concordam, eles vão absorvendo algumas coisas que vai contra aquilo que eles acreditam, só que eles não sabem digerir aquilo, entende? Eles não sabem ressignificar aquilo. Eles vão acumulando, e de repente, por uma coisinha idiota, uma coisinha boba, eles explodem, tá? E aí são pessoas imprevisíveis, são pessoas que falam que não devem, que machucam, que magoam. Então são pessoas que a gente considera, a gente que vê de fora, perigosas para relacionamento, tá? E provavelmente são pessoas mais sozinhas, com poucos amigos, porque explodem demais, são consideradas desequilibradas também. Então são pessoas que dificilmente têm amizades, certo? Duradouras, eu digo. Existem mais personagens, mas a gente vai deixar para amanhã, tá bom? Os outros personagens. Tem ainda
o personagem que a gente chama de dividido ou divididas, né? O fantasma ou invisível e a torre de controle. Então amanhã eu vou ler esses personagens para vocês tentarem se encontrar aí. Mas o que eu queria dizer para vocês? Todos nós formamos um personagem, tá? Eu lendo esse livro aqui, eu tenho alguns, tinha alguns, né? Graças a Deus que colocou pessoas profissionais no meu caminho e eu fui me libertando, fui trazendo consciência pra mim e hoje eu me considero uma pessoa livre emocionalmente, mas eu criei muitos personagens, né? Muitos personagens para conseguir sobreviver também ao caos da minha infância, assim como vocês também. A gente precisa ter a consciência disso, certo? E aprender a dar nome, aprender a devolver para quem é responsável de direito, né? Essas dores não vêm da gente, essas dores vêm dos nossos pais, assim como eles precisam aprender a devolver para os nossos avós e assim por diante, para a gente conseguir se sentir livre. Não é sobre culpar ninguém, é responsabilizar as pessoas que têm responsabilidade para que a gente possa ser livre. Porque se a gente ficar tomando para nós a responsabilidade, e eu digo assim, né? Não, o que é tomar pra nós? É dizer assim, não, eu sou assim mesmo, é a minha personalidade, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Eu tô me culpando, tá? E isso vai me prender. Aí eu vou me aprisionar nessas emoções tóxicas, esses sentimentos ruins. E aí eu não me torno livre, não consigo ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Boa até sim, mas não consigo ser extraordinária, excelente. A minha família merece que eu seja, tá bom? Eu mereço ser. Então a gente precisa trabalhar isso, conseguir falar, não, eu sou assim porque eu sobrevivi a isso que me feriu, mas eu não preciso continuar sendo assim, né? Eu entendo que minha mãe é vítima de outras vítimas, eu devolvo isso para ela e agora eu preciso ser livre. E quando eu faço isso, eu consigo me tornar uma pessoa melhor, consequentemente tudo muda. Minha vida profissional, minha vida conjugal e minha vida na maternidade, tá certo? E é isso, gente. Amanhã a gente continua aqui os personagens, tá bom? Pro nosso estudo. Um beijo e fui!